A ideia de viajar no tempo, nossa, isso mexe com a imaginação, né? Quem nunca pensou em poder dar uma espiadinha no futuro ou consertar algo no passado? É um sonho que está presente em todo lugar. E claro, a gente logo pensa nesses ícones. A Máquina do Tempo de H.G. Wells, a cabine de polícia azul do Doctor Who ou, claro, o DeLorean de De Volta para o Futuro. Essas histórias praticamente desenharam na nossa mente como seria uma aventura dessas. A pergunta que fica é: será que isso tudo é só coisa de filme e livro? Bom, a verdade é que a viagem no tempo já deixou de ser só fantasia e virou um assunto sério, um assunto da física. E o grande responsável por essa virada de chave foi Albert Einstein. Mais de um século atrás, ele mostrou pra gente que o tempo não é essa linha reta e constante que a gente sente. Pelo contrário, o tempo se estica, encolhe, ele é flexível e responde à gravidade e à velocidade. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Primeiro, a gente vai entender como a física pegou esse sonho da ficção e o transformou num campo de estudo. Um campo de estudo teórico bem sério, por sinal. E agora a gente entra na parte que já saiu da teoria. Viajar para o futuro não só é possível, como é uma realidade. Algo que já foi comprovado e medido. Pensa só, os astronautas lá na Estação Espacial Internacional. Eles estão se movendo a uma velocidade absurda em órbita da Terra. E por causa disso, o tempo para eles passa um tiquinho mais devagar. É uma diferença minúscula, claro, medida em microsegundos com relógios atômicos super precisos. Mas olha, é real. E prova que a viagem para o futuro já acontece. Então, como é que isso funciona na prática? Einstein mostrou que existem dois caminhos principais. O primeiro tem a ver com velocidade, da teoria da relatividade especial. O segundo tem a ver com gravidade, da relatividade geral. Os dois jeitos causam um efeito chamado dilatação do tempo, que é basicamente o tempo se esticando. E é aqui que a coisa fica realmente maluca. Olha só como esse efeito de velocidade se intensifica. Se a gente viajasse a 90% da velocidade da luz, o tempo passaria mais de 2 vezes mais devagar. A 99%, 7 vezes. E a 99,9% da velocidade da luz, o tempo desacelera mais de 20 vezes. Ou seja, quanto mais rápido, maior o salto para o futuro. E o outro caminho, a gravidade, é igualmente poderoso. Aquela cena famosa do filme Interestelar, por exemplo, não é pura invenção, não. A gravidade de um buraco negro supermassivo é tão, mas tão intensa que ela deforma o espaço-tempo de um jeito que essa dilatação do tempo se torna extrema. É algo que, de acordo com as equações de Einstein, é totalmente plausível. Certo, viajar para o futuro, então, está no campo do possível da engenharia. Mas e voltar no tempo? Ah, meu amigo, é aqui que a história fica muito mais complicada. É aqui que a gente entra no mundo dos paradoxos. Esse é o paradoxo mais famoso de todos e é um verdadeiro nó na lógica. Imagina que alguém volta no tempo e, sei lá, sem querer, impede que os próprios avós se conheçam. Se eles não se conheceram, essa pessoa nunca nasceu, certo? Mas, se ela nunca nasceu, como foi que ela voltou no tempo para começo de conversa? É um ciclo que se quebra, uma contradição que parece impossível de resolver. Mas a física adora um bom desafio, né? Então, apesar desses paradoxos, os físicos encontraram algumas soluções matemáticas bem exóticas para as equações de Einstein que, pelo menos no papel, poderiam permitir uma viagem ao passado. E essas ideias parecem saídas direto da ficção científica. Buracos de minhoca seriam como atalhos no tecido do universo. O problema? Para manter um aberto, a gente precisaria de algo chamado energia negativa, uma matéria com propriedades que nunca ninguém viu. Já as curvas tipo tempo e as cordas cósmicas são outras soluções matemáticas que poderiam criar loops no tempo. Mas o ponto principal é, tudo isso, por enquanto, só existe na teoria. Existe também uma outra ideia, muito elegante, chamada de princípio de autoconsistência de Novikov. Ela sugere que as próprias leis do universo talvez não permitam paradoxos. É como se a física conspirasse para que a história fizesse sentido. Se alguém tentasse mudar o passado, o universo daria um jeito de garantir que o resultado final fosse o mesmo. Basicamente, o que aconteceu, aconteceu. Fim de papo. Agora, se o mundo da relatividade já parecia estranho, segura firme, porque a gente vai entrar no nível quântico. E aqui, as noções de tempo e de causa e efeito que a gente conhece começam a se desfazer. Olha, se prepara porque esse conceito aqui é de explodir a cabeça, retrocausalidade. A ideia de que uma causa sempre vem antes do efeito é a base de como a gente entende o mundo, certo? Pois é, no mundo quântico, essa linha pode ficar bem borrada.
O melhor exemplo disso é um experimento mental chamado experimento da escolha atrasada. Imagina a luz de um quasar viajando por bilhões de anos. A decisão que um cientista faz aqui na Terra, hoje, sobre como vai medir um fóton dessa luz, parece influenciar o caminho que aquele mesmo fóton tomou bilhões de anos atrás. É como se o futuro estivesse literalmente alterando o passado. Bizarro, né? E a mecânica quântica também oferece saídas bem interessantes para os paradoxos. A teoria de muitos mundos, por exemplo, diz que ao voltar no tempo, na verdade se criaria um universo paralelo. Assim, qualquer mudança não afetaria a linha do tempo original. Outras ideias usam a própria natureza probabilística do mundo quântico para sugerir que um paradoxo simplesmente teria probabilidade zero de acontecer. Bom, até agora a gente falou de máquinas do tempo, buracos de minhoca, mas e se a viagem no tempo não for algo que a gente precisa construir? E se for algo que a gente já está fazendo o tempo todo? Essa é uma daquelas verdades simples, mas com uma profundidade enorme. A luz tem uma velocidade, né? E por mais rápida que seja, ela não é instantânea. Isso significa que tudo que a gente vê no universo é, na verdade, uma foto do passado. Para pensar nisso. Quando a gente olha para a galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha mais próxima, a gente não está vendo como ela é agora. A gente está vendo uma luz que saiu de lá há 2,5 milhões de anos naquela época. Naquela época, os primeiros ancestrais humanos estavam começando a caminhar pela Terra. De certa forma, a gente é astrônomo e viajante do tempo toda a noite. E a implicação disso é simplesmente fantástica. O universo é como uma imensa biblioteca de informações sobre o passado. A luz de todos os eventos continua viajando pelo cosmos, carregando um registro de momentos que já se foram há muito, muito tempo. Isso deixa a gente com uma última reflexão. Se toda essa informação sobre o passado ainda existe, viajando pelo espaço, será que a verdadeira viagem no tempo não é sobre ir fisicamente para lá, mas sim sobre aprender a decodificar essa gigantesca biblioteca cósmica? Da ficção para a física, da viagem ao futuro até os paradoxos do passado, pensar sobre a viagem no tempo força a gente a questionar o que é a realidade. No fim das contas, o tempo talvez seja muito mais estranho e muito mais flexível do que a gente imagina no nosso dia a dia.